Boa tarde para todo mundo que acompanha o Lei em Campus. Meu nome é Gustavo Góes, depois de um tempo afastado aí, retornei aqui ao programa. Como o Pedro deve ter falado para vocês na semana passada, a gente está com uma nova fase aqui do Lei em Campus, né, uma fase de rotatividade entre os nossos próprios grupos de estudo de direito desportivo aqui dentro das nossas universidades. Eu sou representante da USP, vocês vão acompanhar outros representantes da USP aqui nas próximas semanas também. Eu sempre vou dar o meu oi aqui mensalmente, pelo menos. Estou aqui do meu lado com o Pedro Botelho, Pedro já, nosso amigo velho de casa. Fala, Pedro, tudo bem? E aí, Gustavo, e Heloísa, tudo bem? Depois do programa muito bom com o Vitor semana passada, que a gente vem para mais um hoje, excelente também, um tema super interessante. Maravilha, Pedro. Heloísa também, Heloísa que faz parte dessa nossa nova rotação, né, Heloísa? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, Pedro, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez. Maravilha. Antes da gente começar com o nosso assunto, o assunto que, como sempre, vai ser uma discussão muito boa aqui para todo mundo envolvido, eu tenho que passar para vocês que o Lei em Campus eles propõem a ser um espaço de abertura e diálogo aberto para todo mundo que estuda direito desportivo nas universidades, faculdades de direito de todo o Brasil. Então, se você é um graduando, um aluno de direito desportivo, ou mesmo um aluno já formado e que tem interesse em discutir a matéria a nível acadêmico aqui com a gente, você pode mandar um e-mail para leiemcampus@gmail.com, entrando em contato com a gente para solicitar sua participação, para enviar dúvidas, para fazer comentários sobre os temas que a gente já falou, fazer perguntas para os nossos convidados também. E a gente vai estar super aberto, super feliz aqui de conversar com vocês e abrir esse espaço que é a nossa principal função aqui dentro do canal do Lei em Campo, nosso programa semanal aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito discutido no direito desportivo, mas que ainda assim traz muitas dúvidas, principalmente para quem está começando, para quem está nesse âmbito acadêmico. Nós estamos cheios de curiosidades e de dúvidas aqui com o nosso especialista. A gente vai falar hoje de advocacia desportiva internacional, né, com funcionamento de órgãos internacionais, funcionamento de órgãos decisórios como CAS, órgãos da FIFA e outros que a gente vai tocar ao longo do programa. E trouxemos aqui o Pedro Souza para conversar com a gente. Boa tarde, Pedro. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês também? Eu já vi a apresentação de vocês. Estou me sentindo um pouco pressionado, porque semana passada foi o Vitor Leotério, uma pessoa que me ensina bastante. E aí, se eu falar alguma besteira, eu boto na conta dele, não tem problema não. Um abraço, fica um abraço para o Vitor também. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vitor Bichari Mota em 2019, um pouquinho de 2020 também. Não pude estar presente na semana passada, mas eu sempre aprendi muito com o Vitor também ao longo do meu estágio lá com ele. Pedro, eu vou dar o espaço para você se apresentar para o pessoal que está assistindo aqui a gente, falar um pouquinho da sua trajetória e a gente começa o nosso papo aqui. Maravilha. Meu nome é Pedro Souza, tá? Hoje eu atuo como professor e árbitro do CBMA, na parte de arbitragem esportiva, mas a minha formação não é de direito esportivo, eu vim de contencioso civil, e aí fui fazer um mestrado na Europa, em Portugal, numa instituição de língua inglesa e que dava muito valor ao direito esportivo. Meu primeiro contato com o direito esportivo, na verdade, foi lá, não foi aqui no Brasil. E aí, estudando direito esportivo lá, eu gostei da matéria, mas eu estava um pouco mais tendencioso a fazer alguma coisa para o lado da arbitragem. Foi quando eu comecei a estudar a parte de arbitragem esportiva, que é justamente a relação entre o Dispute Resolution Chamber da FIFA com o CAS e o PSC ali no meio. E aí eu resolvi fazer minha dissertação de mestrado justamente na confirmação da natureza arbitral do Dispute Resolution Chamber, que até então o mercado entendia, hoje ainda entende também, mas até então entendia que não era arbitragem, de jeito nenhum. Só era arbitragem quando chegava no CAS. E eu fui ali na minha dissertação por A mais B, estudando, provando, defendi a tese, foi aprovada por unanimidade, e eu entendo que o Dispute Resolution Chamber é sim arbitragem esportiva, vai para o CAS em instância recursal, também é arbitragem esportiva, assim como aqui no Brasil, hoje nós temos a CNRD, com possibilidade de recurso ao CBMA, e o Judiciário Brasileiro já entende amplamente que CNRD é arbitragem. Então, o meu contato com o direito esportivo começou ali. Voltando para o Brasil, eu forcei ainda essa coisa da arbitragem esportiva, mas não teve jeito. Virei procurador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e entrei para a parte de direito esportivo disciplinar. Hoje eu sou vice-presidente da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, atuo mais com o direito esportivo disciplinar no TJD e fora do TJD como árbitro, professor, pautado ali no direito esportivo, mas caindo mais para a arbitragem, que é a minha especialização, é a minha paixão acadêmica. Então, assim, tem total relação com o que a gente vai falar aqui hoje, que são esses órgãos, na verdade, o corpo judicial da FIFA, né, que é composto por 5 órgãos, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas eu tento não sair muito dessa questão da arbitragem, que é um campo que é pouco explorado, já é pouco explorado na arbitragem comercial, ainda mais na arbitragem esportiva. Infelizmente, direito esportivo não é uma matéria obrigatória na faculdade, rezamos para que passe a ser em breve, e
A arbitragem também passa a ser uma matéria obrigatória, juntando as duas. Vamos ter vários acadêmicos, vamos ter vários profissionais de arbitragem esportiva no futuro. Espero que todos venham para esse mundo, porque é uma lagoa que quando você molha o pé, você já quer se jogar de cabeça, quer mergulhar, não tem jeito. Que legal, Pedro. E justamente conversando com a proposta do nosso programa aqui, que é justamente divulgar o ensino desportivo, o ensino jurídico, direito desportivo aí para o pessoal que acompanha a gente. A sua trajetória conversa muito com temas que eu gosto bastante. Essa questão de discussão da arbitragem na CNRD é um tema que o meu grupo de estudos bate bastante. A gente tem alguns membros que participam de atividades da CNRD, o Roberto Barraco, por exemplo, que é um dos auditores lá dentro. Então, as dúvidas daqui vão florescer, Pedro. Mas eu queria... Tem gente que me mataria por falar, mas o Barraca é árbitro na CNRD. Eu falo, é árbitro. É verdade. Vamos começar com as dúvidas aqui, então, voltadas para essa parte mais internacional, Pedro. O pessoal que acompanha esporte, o pessoal que tá entrando no mundo desportivo, vê nomes como CAS, como as órgãos de resolução de disputas da FIFA, etc., e acabam entendendo como se fosse uma terceira instância, uma instância recursal acima do que a gente tem aqui no Brasil, passando pela STJD, etc. Qual que é o caminho, para explicar para essa galera que acompanha a gente, que está iniciando no estudo da matéria desportiva, qual que é o caminho que um processo em âmbito desportivo ele trilha até chegar num órgão internacional de resolução de disputa, como esse que a gente mencionou agora? Maravilha. Primeiro tem que fazer uma diferenciação que o processo nacional para chegar ao CAS, em termos de arbitragem, tem que ter uma previsão, que é a cláusula arbitral. Se a cláusula arbitral disser que aquele contrato ou aquele procedimento pode ter previsão de recurso ao CAS, ele pode ir para o CAS normalmente, porque a cláusula arbitral nada mais é do que a manifestação da vontade das partes. Então tem essa abertura na arbitragem de você determinar qual vai ser o procedimento. Então se as partes decidirem que elas querem pagar os francos suíços para levar isso para o CAS, basta colocar isso na cláusula arbitral que vai. Mas voltando para um procedimento nacional, vamos dizer um procedimento CNRD, que se inicie na CNRD e tenha previsão que vá para o CBMA. Você tem que olhar primeiro os estatutos da FIFA e o RSTP, que fala que qualquer demanda que uma das partes seja de nacionalidade diferente dentro do procedimento, vamos dizer, sou botafoguense, Joel Carli acabou de voltar para o Botafogo, e se tiver uma demanda do Joel Carli com o Botafogo, essa demanda originariamente tem que ser discutida no Dispute Resolution Chamber ou no Players Status Committee, que é o PSC. Vou usar DRC e PSC para facilitar aqui e faço daqui a pouco uma explicação das cinco entidades que formam o corpo judicial da FIFA. Mas no caso do Carli com o Botafogo, ou a Arrascaeta com o Flamengo, ou o Benítez com o Vasco, Benítez está no Vasco ainda? Acho que está no Vasco. O Benítez com o Vasco, enfim, no caso de uma das partes ser internacional e a outra não, o RSTP fala que a competência é da FIFA, porque estamos tratando de nacionalidades diferentes. Mas ela também prevê que, se as partes decidirem, pode ser decidido em nível nacional pelo NDRC, que é o National Dispute Resolution Chamber, que aqui no Brasil é a CNRD. Então, se as partes decidirem que elas querem resolver isso na CNRD, isso vai ser resolvido na CNRD com previsão de recurso ao CBMA e não vai para o CAS. Elas abriram mão da jurisdição internacional. Mas, se aquelas partes, o que está acontecendo no processo do Uribe com o Santos, que o Santos tentou judicializar aqui, e o Uribe tentou judicializar no Brasil, e o Santos está alegando que a competência é exclusiva da FIFA, porque o Uribe é um jogador que não é de nacionalidade brasileira. Isso ainda está lá para ser discutido, para ser debatido e ser decidido, mas as duas partes são corretas. O Uribe, que é o internacional, pediu para ser aqui, e o Santos está falando que, de acordo com o 22, tem que ser lá. Basicamente, se o Santos concordar com o Uribe e os dois entrarem em concordância, fica por aqui. Mas se um deles disser que não, tem que ser lá fora, vai ser lá fora, Dispute Resolution Chamber, e da decisão do DRC, há a previsão estatutária, ou seja, dentro dos estatutos do CAS, da FIFA, a previsão de recurso, que eles chamam de appeal, então posso chamar de apelação, para o CAS. E aí o CAS vai ser uma arbitragem propriamente dita, porque, como o próprio nome diz, Court of Arbitration for Sport. O CAS já teve essa natureza arbitral dele discutida no Supremo Tribunal Suíço uma centena de vezes, até que um dia o SFT botou uma pá de cal e falou, olha, o CAS é arbitragem. Tá? O nome desse caso, para vocês estudarem depois, é o caso Gandel, teve o caso Bosman e teve o caso Lazutina Danilova. Os três casos discutem essa natureza arbitral do CAS e nas três oportunidades o SFT bateu o martelo, botou a pá de cal e falou, é arbitragem. Tá? Inclusive, o caso Gandel foi um benchmark muito conhecido, porque fez o CAS modificar os estatutos para poder melhorar ali a questão da imparcialidade, para forçar a questão
da jurisdição. Mas voltando para essa questão de pegar um caso nacional e levar para o internacional, e já mexendo num campo espinhoso, que de repente vocês até teriam uma pergunta no futuro, eu já estou antecipando, porque é oportuno, doping. Tá? Doping no Brasil é uma matéria que não pode, de forma alguma, ir para o CNRD. É uma matéria inarbitrável. Aqui, por força constitucional de autonomia do direito esportivo e pela criação do TJD antidoping, toda matéria de doping nacional tem que ser tratada pelo TJD-AD. Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, e no caso do Dodô, foi o caso mais emblemático, talvez, no mundo, em relação a doping de nível nacional indo para nível internacional. Vou te dizer o que aconteceu no caso do Dodô. Dodô foi pego por ter utilizado, não vou entrar no mérito se sabendo ou não sabendo, mas por ter utilizado a substância Femproporex. Infelizmente, foi durante a passagem dele pelo Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Todo mundo que estuda esporte já ouviu essa frase. Foi suspenso por 120 dias. O atleta apelou ao STJD e o STJD removeu a suspensão. Do nada surgiu a FIFA e a UADA entrando com recurso para o CAS. Internacionalizou a demanda. E quando chegou no CAS, na análise de competência e jurisdição, jogador, CBF, todo mundo que estava na parte de defesa virou e falou, olha, não tem jurisdição do CAS. Primeiro, a decisão que está sendo apelada é uma decisão nacional, justiça local. O STJD não faz parte da estrutura associativa e assim o CAS não tem jurisdição e a FIFA e a UADA não tem nenhuma legitimidade. Em se tratando de uma decisão nacional, sem qualquer tipo de contexto internacional que justificasse ir para o CAS, porque como eu falei para vocês, tem que ter pelo menos uma das partes sendo internacional. Se a gente estava lidando de Dodô e CBF, ninguém é internacional ali. E não sendo uma decisão própria da CBF, que está dentro da estrutura associativa, não tem legitimidade. O CAS parou, veio nos nossos regulamentos, regulamento da CBF, no regulamento da STJD, analisou toda a questão e chegou à seguinte lógica que para mim foi brilhante. Vamos lá. O jogador está inscrito na CBF? Tá. Maravilha. Então ele tem que respeitar os estatutos da CBF. A CBF está inscrita na Conmebol e, por consequência, é da FIFA? É. Maravilha. O STJD é órgão de quem? Da CBF? Ué, se o STJD é um órgão da CBF, por óbvio, o STJD também respeita os regulamentos da CBF. E assim como a CBF, o jogador e o STJD respeitam os regulamentos da FIFA, está todo mundo dentro da mesma estrutura associativa, em que pese o STJD ser autônomo. E assim ele conseguiu pegar o caso Dodô, que era estritamente nacional, levou para o CAS, e esse caso ainda foi depois para o Supremo Tribunal Suíço, que confirmou tudo isso que o CAS falou. Ou seja, em termos de doping, por essência e pelos regulamentos da UADA e da FIFA, qualquer caso brasileiro pode ir para o CAS. Então todo mundo que trabalha com doping no Brasil tem que se preparar para aquela demanda, uma hora ou outra, ser levada ao CAS. Foi assim com o Jobson e foi assim com diversos outros jogadores. Mas o primeiro caso assim emblemático foi o do Dodô. Então o estudante de direito esportivo que invariavelmente vai se deparar com doping uma hora ou outra, tem que saber que mesmo sendo o 13 da Paraíba e o José das Couves, se for um caso de doping, esse caso pode chegar ao CAS uma hora ou outra. Claro, a depender do tamanho da suspensão, a depender do interesse da FIFA e da UADA, que viram uma suspensão grave de 6 meses, 4 meses, 124 meses, uma suspensão grave de 4 meses ser reformada para 0, surgiu o interesse. Então, em termos de internacionalização, separando aqui o divisor de águas se for um caso que não seja tratando de doping, tem que ter previsão estatutária, tem que ter previsão na cláusula arbitral, ou uma das partes tem que ser de nacionalidade diferente. E em sendo de doping, basicamente qualquer caso pode chegar ao CAS. Ela não passa pela FIFA, ela vai direto para o CAS, porque a gente está falando de UADA, a gente não está falando de estrutura associativa. Mas qualquer caso de doping pode vir a chegar ao CAS e vai ser tratado como arbitragem. Então, um caso que aqui no Brasil não pode ser arbitragem nunca, internacionalmente vai ser tratado como arbitragem. Então, essa internacionalização, ela está escondida no direito esportivo. Ela está sempre um artigo, uma teoria, uma lógica jurídica que pode levar isso para um âmbito internacional. E aí o advogado, que sabe muito de direito esportivo brasileiro, que às vezes não está preparado para o internacional, é obrigado a fazer parcerias e pegar auxílio. Você trabalhou no Bichara, você sabe que o Bichara e o Mota tratam muito com essa parte internacional,
justamente por conta dessa expertise internacional. Então, basicamente, o recado que fica é o seguinte: estude direito esportivo internacional, mesmo que o seu cliente seja brasileiro. Maravilha. Então, obrigado, Pedro, pelo esclarecimento aí. Desencadeou um monte de perguntas, um monte de coisa que a gente vai conversar aqui ainda. Acho que o primeiro a fazer a pergunta, então, vai ser o Pedro, né, Pedro? De Pedro para Pedro aí, manda bala. Essa tabelinha aqui é boa. Pedro, é o seguinte, você falou em vários órgãos, DRC, PSC, enfim. A gente sabe que para quem está começando no direito esportivo, às vezes essas nomenclaturas, elas designam coisas que a gente sabe que são diferentes, mas que na prática a gente não consegue visualizar quais são as competências que diferem um desses órgãos entre si. Aí eu queria que você falasse para a gente o que é o PSC, o que é a DRC, quais são os outros órgãos judicantes da FIFA e como que esses litígios vão ao CAS. Maravilha. Assim, vamos fazer uma separação então, porque dentro da FIFA ela mesma faz essa separação. Você tem o corpo judicial da FIFA, que são 5 órgãos, e uma entidade, que eu vou explicar a diferença de órgão para entidade, que na teoria pode não parecer, mas para ela tem uma pequena diferença. E quem são os órgãos judicantes, propriamente ditos, ou seja, os responsáveis por decisão e resolução de litígio, resolução de disputa. Então, o corpo judicial da FIFA é composto só por 3 membros, que é o Comitê Disciplinar, o Comitê de Ética e o Comitê de Apelações, que é o Appeals Committee. São 3 entidades, de 9 que são permanentes, mas são 3 entidades que são responsáveis pura e simplesmente pelas decisões de estatuto. Tá? O Comitê Disciplinar é responsável por aplicar sanções previstas no estatuto e no Código Disciplinar. E ele se aplica a qualquer associação filiada, a qualquer clube, a qualquer oficial, jogador, intermediário ou os agentes de partida. Quando a gente fala os agentes de partida, envolve todo mundo envolvido na realização de uma partida. Então, eu vou resumir pela expressão agente de partida para ficar fácil, certo? O Comitê de Ética, ele se subdivide em 2, que é o Comitê de Investigação e o Comitê de Adjudicação, tá? Eles têm essa segregação para formar uma maior imparcialidade. Um investiga e o outro aplica as decisões para não ficar aquela coisa de quem investigou, pode ter sido influenciado. Então, ele monta um relatório, passa para esse segundo órgão que vai ser o responsável por aplicar as sanções. Com uma pequena diferença. No Comitê de Ética, não tem previsão sobre as associações. Ou seja, UEFA, Conmebol, CBF. Não, o Comitê de Ética é clube, oficial, jogador, intermediário e agente de partidas. Poderia falar assim, grosso modo, pessoas físicas. O clube não é pessoa física, mas eu estou falando daquela galera que efetivamente produz o futebol, e não a galera que gerencia o futebol. E o comitê de apelação é, como diz, é o comitê que recebe as apelações das decisões do comitê de ética e comitê disciplinar. Então, esse corpo jurídico aí é meramente teórico e sancionatório. Tá? Ele aplica os códigos de acordo com o universo do futebol, mas sem uma relação entre essas partes. É da FIFA para as partes, e não entre elas. Quando a gente fala entre as partes, aí já é resolução de disputa. Por isso que a FIFA faz essa separação do corpo judicial serem 5 órgãos, mas o corpo jurídico serem só 3. Então, vamos lá. Corpo jurídico, comitê disciplinar, comitê de ética e o comitê de apelação, que recebe o recurso desses 2 comitês. E os órgãos de resolução de disputa é justamente o Players Status Committee, que a gente chama de PSC, que gira em torno do status dos jogadores, transferência, literalmente da situação do jogador naquele momento, e o Dispute Resolution Chamber, que é a Câmara de Resolução de Disputa da FIFA, que lida com tudo que o PSC não lida. Então, é por exclusão. Você vê o que é de competência do PSC e o que não for de competência do PSC vai para o DRC. Vamos lá. O PSC é um dos 9 comitês permanentes da FIFA. Está lá no Statutes, artigo 39 a 48. São 9 comitês permanentes, comitê de finanças, comitê de desenvolvimento, comitê de governança, e o PSC é um deles. Tá? Ele é responsável por resolver as disputas referentes ao status dos jogadores de acordo com o Regulations on the Status and Transfers of Players. Aqui no Brasil é uma sigla do tamanho de um caminhão. Regulamento Nacional de Transferências e Status de Jogador, é RNT. Cara, o acrônimo eu confesso que eu tenho que pesquisar de vez em quando, porque nem eu consigo. Mas a gente conhece comumente como RSTP. Acho que RSTP é um acrônimo no mundo do futebol que é mais conhecido do que FIFA. É bizarro. Ela serve para aplicar sanção de acordo com os estatutos e o próprio RSTP. E aí serve para associação, serve para jogador, serve para todos aqueles entes que eu falei. Tá? E também é o órgão responsável por supervisionar a atividade do DRC. Ou seja,
o DRC ele foi criado para suprir a demanda do PSC, que estava começando a ficar muito grande. Então, nada mais justo do que o próprio PSC faça a supervisão do DRC com total independência. O PSC não se mete no procedimento do DRC, ele simplesmente surge para resolver entreveros. Por exemplo, o mais categórico, o mais conhecido, é quando há uma divergência entre competência do DRC e do PSC. Surge uma disputa que as partes não sabem se elas deveriam entrar no DRC ou se elas deveriam entrar no PSC, é o PSC, é o presidente do PSC que vai decidir de quem é a competência. Se for do PSC, ele redistribui internamente, se for DRC, segue o caminho normal. Então, para resumir, o PSC ele atua em total consonância com o RSTP, que fala do status dos jogadores. TMS, passaporte, todas as questões do próprio jogador, que não seja uma resolução de disputa, fica com o PSC. E aí nós vamos para o DRC. E o DRC é o meu queridinho, é a minha tese, é o meu centro, a essência da minha dissertação de mestrado, justamente porque, embora a FIFA nunca reconhecesse o DRC abertamente como arbitragem, se você entrar no site da FIFA, vai estar escrito que o DRC é o órgão que promove a arbitragem. Então não faz o menor sentido para mim como é que ela coloca no site dela que é o órgão que promove a arbitragem e ela fala que o DRC não é arbitragem. Eu, particularmente, não tenho poder para bater de frente com a FIFA, mas não concordo, respeitosamente. Tá? Então, vindo para o DRC são todas aquelas demandas que não estão dentro do escopo do PSC. Então, você vai no PSC, vê por exclusão, isso não está aqui, então, DRC. Tá? Segundo o que determina a FIFA, como eu falei, é o órgão que é responsável por promover a arbitragem e resolução de disputa. E a principal diferença que me faz crer que o DRC é arbitragem e o PSC não, é porque nos painéis formados no DRC sempre vai haver paridade de árbitro. Isso quer dizer que, se for um clube contra um jogador, vai ter um árbitro pelo clube, vai ter um árbitro pelo jogador. Se for um clube com intermediário, vai ter um árbitro pelo clube, vai ter um árbitro pelo intermediário. Essa paridade faz com que tenha uma total independência entre o tribunal e a própria resolução de disputa. Se você tivesse 2 árbitros de clubes numa demanda que é um clube contra um jogador, você está vendido. É a própria essência da arbitragem, que é a autonomia do tribunal arbitral. Mas tudo bem. Por que tem jogador? Porque são os maiores gigantes. Mais de 70 e tantos % de demandas no DRC são entre clubes ou entre clubes e jogadores. Pois bem, a relação do corpo judicial da FIFA, tá? Estamos tratando como corpo judicial como um todo. Todos os órgãos relacionados a direito da FIFA são esses 5 órgãos. Eles chamam de judicial bodies somente o comitê disciplinar, o comitê de ética e o de apelação, e chamam de órgãos de tomada de decisão, decision making bodies, o DRC e o PSC. Então, na FIFA, a estrutura é essa. A grande diferença é que as decisões do comitê disciplinar e de ética vão para o comitê de apelação e as decisões do DRC e do PSC vão para o CAIS. E aí viram arbitragem. Não tem como ter uma decisão do comitê disciplinar ou uma decisão do comitê de ética no CAIS. Porque, como eu falei para vocês, esses 2 órgãos são de aplicação dos regulamentos de forma interna. Uma relação entidade-partes. Enquanto os outros é uma relação entre partes, pode envolver a FIFA ou não, quando tem sanção disciplinar, obrigatoriamente a FIFA vira polo passivo no CAIS, mas é uma relação de disputa, uma relação de litígio. Por isso que existe a previsão de ir para o CAIS, que é um órgão totalmente autônomo da FIFA e, portanto, qualquer disputa que vai ser disputada lá, salvo a redundância, vai ser por um órgão totalmente autônomo, certo? E outra coisa, aproveitar, eu falo bastante rápido, acho que isso é premissa do carioca, então se precisar que eu fale um pouco mais devagar, me avisa que eu corto o café e dou uma segurada na respiração. Não, que é isso, Pedro, tá super claro pra gente, tá super didático, inclusive, mesmo com algum tempo já vendo isso, eu tô aprendendo muito aqui, já tô notando bastante coisa, inclusive. Luísa, vou passar pra você agora, então, manda vir aí. Obrigada, Gustavo. Pedro, eu faço das palavras do Gustavo as minhas. Está sendo um prazer aprender com você. E essa questão de carioca, falar rápido, eu te entendo, eu sou igual. Mas o que eu queria pedir para você falar um pouco, explicar para a gente, é sobre a criação de uma Câmara Arbitral ad hoc, criação e funcionamento durante eventos esportivos independentes. A gente já sabe que tanto na arbitragem como em outras questões esportivas o tempo é crucial
E eu imagino que quando a gente trata de eventos que acontecem ali num limite de tempo muito menor, isso precisa ser ainda mais rápido. Então, se você puder trazer isso um pouco para a gente, por favor. Maravilha. Eu vou aproveitar a tua fala, sem querer te corrigir, mas te corrigindo com todo respeito, máxima vênia, porque é uma coisa que isso aí é arbitragem pura. A importância de ter o tribunal ad hoc é arbitragem pura e a gente traz para o esporte, que é uma coisa que para a arbitragem comercial é surreal, que é resolver uma arbitragem em 24 horas, é resolver uma arbitragem em 48 horas. Mas é porque você utilizou uma expressão muito interessante, câmara arbitral. E por que eu fiz essa separação de câmara e falei na minha fala tribunal? Porque quando a gente fala câmara, a gente pensa na instituição. E, na verdade, não é o DRC que é a arbitragem, não é a CNRD que é a arbitragem, não é o CAS que é a arbitragem. O tribunal que é formado nela, pelas pessoas que vão julgar, é que é a arbitragem. Ou seja, são aquelas pessoinhas ali é que se chama de tribunal arbitral e não a instituição. E por que isso é importante? Vamos lá, Olimpíada do Japão. Presume-se que vai ter Olimpíada agora. O Comitê Internacional vai ter que montar diversos tribunais arbitrais ad hoc para poder resolver essa questão. Ok, o CAS, quando monta um tribunal ad hoc numa Copa do Mundo, e há a decisão ali por aquele tribunal, se você for ver na decisão, se alguém tiver a oportunidade de ver uma decisão um dia, lá embaixo vai estar assim, Lausanne, data. Ou seja, eles estavam aqui no Rio, mas estavam assinando Lausanne, data. E por que isso é importante? Porque para a arbitragem, aquilo ali é o local da arbitragem. E o local da arbitragem importa, porque se alguém ficar insatisfeito com aquela arbitragem, ali é o local que a gente vai ter que discutir ela. E o CAS, malandramente, coloca Lausanne, porque se tiver que discutir, vai discutir no Supremo Tribunal da Suíça, que já está mais do que acostumado com as demandas de CAS. Então, voltando ao início da tua pergunta, eu quis fazer só essa diferenciação de Câmara para Tribunal, porque a Câmara, o CAS, está lá em Lausanne, mas o Tribunal está no Rio de Janeiro. Muito embora fisicamente as pessoas estejam no Rio de Janeiro, é como se elas estivessem em Lausanne, porque está assinando lá, Lausanne, 13 de julho de não sei o que lá. Voltando à pergunta, é muito importante essa questão do tribunal ad hoc. E quando a gente fala o ad hoc, não é muito bem um ad hoc. A diferença para a arbitragem do tribunal institucional, da instituição para um tribunal ad hoc, é o fato de que vai ter uma instituição gerenciando aquele procedimento e fazendo tudo para o árbitro ou para o tribunal arbitral trabalhar, enquanto no ad hoc são as pessoas que vão fazer tudo. Comunicação com as partes, providenciar documento, organizar documento, mandar e-mail, pegar e-mail, fazer aquela coisa toda que a secretaria fazia. No caso do tribunal ad hoc da Olimpíada da Copa do Mundo, existe uma instituição. É o CAS. Ele está lá em Lausanne. Mas como as coisas têm que acontecer tão rápido, elas acontecem aqui na mão dos árbitros. E essa prática de ter que resolver em 24 horas pela especificidade do esporte é uma coisa que é quase que exclusiva do esporte. Afinal de contas, o cara que nada hoje e pode ser desqualificado ou não, vai nadar de novo daqui a 2 dias ou daqui a 1 dia, dependendo da competição, e tem que ser decidido agora. E se for decidido agora, tem que ser recorrido agora, se houver previsão de recurso. Normalmente, Olimpíada e Copa do Mundo não tem, é aquela decisão ali e acabou. Então, o que é importante num tribunal ad hoc para o esporte? Primeiro de tudo, pessoas qualificadas. Não dá tempo de pegar uma pessoa que não sabe o que esteja fazendo para tomar uma decisão em 24 horas. Tem um curso de arbitragem, que eu sou coordenador junto com o Vitor Eleutério, e tem mais um terceiro integrante, que é o Lucas Mendes. O Lucas fez parte de arbitragem ad hoc. Não me lembro se foi na Rio 2016 ou se foi na Copa de 2014. Mas ele fala que era um nadador. Tem que ter sido Olimpíada porque era um nadador, obviamente, né? Você vê que de vez em quando dá um estalo. O nadador de Samoa, do não sei da onde, um país que, confesso, existe, mas que eu não sabia, tinha uma demanda para ser resolvido e, assim, ligaram para eles e aí ativaram o tribunal 1h da manhã, eles tinham que emitir a decisão até 6 horas da manhã, porque a competição era 8 horas da manhã. O tribunal teve que receber toda aquela quantidade de documentação, pegar todos os princípios aplicáveis ao direito esportivo e à arbitragem e montar todo um procedimento e redigir a decisão e publicar a decisão, tudo num decurso de 6 horas. Então, se você não tiver pessoas capacitadas para isso, não vai acontecer. Em segundo lugar, além da capacitação das pessoas, você tem que ter todos os fatos disponíveis. Então, você pode ter certeza que por trás de cada comissão, de cada comitê, tem uma penca de advogados trabalhando para preparar isso tudo. Porque aí não passa mais a ser defesa do cliente, passa a ser mais um auxílio ao tribunal. Claro que você vai estar ali em defesa do teu cliente, mas se você não ajudar o tribunal fornecendo a ele tudo que você precisa fornecer, ele não vai decidir corretamente, ele vai decidir com o que ele tem na mão.
Então acaba sendo um trabalho muito mais de auxílio ao tribunal do que defesa do cliente, deixando bem claro que, em hipótese alguma, eu estou falando que não é para defender o cliente, tá? Pelo amor de Deus. Isso tem que ficar bem claro. E o terceiro ponto do tribunal ad hoc, que é uma expressão que eu já utilizei agora, mas é o que nos diferencia de arbitragem esportiva para todo o resto, é a especificidade do esporte. O esporte ele tem um contexto internacional, ele tem um contexto social, ele tem um contexto que a arbitragem não conhecia antes. E, muito embora o CAI já exista desde 1900 Guaraná de Rolha, foi criado por um ex-juiz do Tribunal de Haia, que teve uma ideia justamente baseada nisso. Olha, as decisões do esporte têm que ser mais rápidas. Porque dentro de uma competição a gente não pode demorar X dias, porque senão corre o risco da pessoa perder a competição. Foi isso que motivou, foi justamente a ideia do Tribunal ad hoc que motivou a criação do CAIS. E é justamente por conta do esporte que foi criado o CAIS, a Corte Arbitral, redundantemente, do esporte, mas por conta da especificidade do esporte e da necessidade de ter um tribunal que atue de forma séria, rápida, específica e com um conhecimento da matéria, um conhecimento técnico suficiente para que todas as partes se deem por satisfeitas com aquela decisão. Porque, como eu te falei nesse exemplo, a decisão saiu 6 horas, a competição era às 8. Se uma das partes não estivesse satisfeita, o que ela ia fazer? Absolutamente nada. Então, o tribunal ad hoc, talvez, é a forma mais pura da arbitragem esportiva em todos os termos que eu lhe falei: especificidade, técnica, conhecimento da matéria e competência. Tá? Eu, particularmente, não consigo ver a formação de tribunal ad hoc sem ser nas 3 principais competições, que é a Olimpíada de Inverno, Olimpíadas de Verão e Copa do Mundo. O Pan-Americano tem, todas as outras competições internacionais têm, mas da forma com que ela é implementada e com a qualidade técnica que é vista nessas 3 competições é uma coisa surreal, uma coisa de outro planeta. Não tem muito mais o que eu te elaborar em relação a isso, sem entrar no eixo mesmo da arbitragem, e eu acho que isso não vai acrescentar muito para o direito esportivo agora, mas fique na ciência de que para trabalhar no tribunal ad hoc você tem que ter muita disposição e muito conhecimento, porque as decisões são tomadas em questão de horas. E na maioria das vezes, eu estou te falando mais de 90% das vezes, não tem mais do que 24 horas para tomar as decisões. E agora, só uma questão. Imagina você ter que tomar essa decisão para uma pessoa que não sabe nem se vai competir. Você é um atleta de ponta, tem que se preparar para aquela competição, mas você não sabe se vai competir porque a outra pode ser desqualificada. Então, assim, envolve também questão psicológica, envolve a questão da soberania nacional, o país está com aquela coisa do meu atleta vai ou não vai competir. É uma coisa bem delicada, mas é uma coisa assim, surreal de gostosa de assistir. Você vê o direito acontecendo com aquela rapidez, com aquela precisão e com aquela técnica. É uma coisa linda, uma coisa linda. Como se fizesse parte da própria Copa do Mundo, da própria competição, né, Pedro? São realmente os melhores que estão ali inseridos, né? Eu sou apaixonado por futebol, mas a minha competição é ali, é a arbitragem, entendeu? Eu fico olhando aquela coisa ali, eu não tem nem como torcer para um para outro, mas, porra, é uma coisa surreal, é muito bonito mesmo. Que legal, cara. Justamente nessa toada, Pedro, eu queria fazer minha próxima pergunta aqui. Na sua experiência como advogado e na atuação nessas questões dentro desses tribunais, dentro desses órgãos, como é que é fazer um malabarismo ali com os vários ordenamentos nacionais que estão inseridos numa decisão, por exemplo, como você citou, de um tribunal ad hoc situado no Rio de Janeiro, com legislação suíça por trás, um nadador italiano, um nadador espanhol, com um juiz africano, etc. Como é que é trabalhar com todas essas várias ordenamentos, essas várias legislações, e o que o advogado precisa de preparação de ter a cabeça centrada para colocar esse tipo de conjunto de regras num papel, por exemplo? Olha, eu vou te confessar que, conversando sobre isso com um advogado já tem bastante tempo, a gente não pode esquecer que o último ano praticamente foi inexistente, então quando eu falo que foi ano passado, na verdade foi 2019, não foi em 2020. Eu esqueço que 2020 passou, infelizmente, mas conversando com um advogado... Tá indo pelo mesmo caminho também. Tá indo, pois é. Então, assim, conversando com um advogado em 2019, que não foi no ano passado, eu acho que o principal não é nem a lei codificada, não é nem... Porque o que acontece? Se você está tratando com a FINA, se você está tratando com a FIFA, o regulamento é internacional, foi feito para ser internacional, mas eu acho que o choque de cultura é o principal. Você lidar com as diferentes culturas, com advogados de diferentes nacionalidades, a forma... eu estava conversando com um advogado que eu prefiro não falar o nome, porque senão eu posso acabar entregando o caso e rola sigilo, a gente sabe que às vezes rola sigilo, ou então não tem interesse em divulgar, mas o advogado me falou uma coisa que foi super interessante, a diferença da forma de inquirição de testemunha de um advogado inglês para nós que somos advogados brasileiros, e é o choque de cultura. O barrister, ele tem uma escola de cross-examination completamente diferente, daquelas que a gente vê no filme,
e que a gente fica olhando e, é fácil de fazer. Tenta fazer uma. Faz um esforço, pega um amigo e tenta fazer um cross-examination daquele jeito. Ou então pega um amigo inglês e pede para ele fazer em você. Cara, ele te dá um nó. Ele pega o teu braço, tua cabeça, te vira de cabeça oposta e você vira e fala, eu nem sei como é que eu me entreguei, mas eu me entreguei. Então, o choque de cultura, você entrar numa audiência no CAIS e você vê um advogado inglês do outro lado, você reza para não ter testemunha. Você reza para ficar na produção de documento, porque documento, interpretação de documento, cara. E aí, o caso foi justamente esse. Não foi nem o próprio atleta que estava sendo inquirido, foi a perícia, foi a perita que estava sendo inquirida. O inglês deu um show à parte, era um filme. Então, o choque de culturas é muito mais complicado de se lidar do que a própria regulação. Vamos lá, o tribunal aqui no Rio de Janeiro, que assina como Lausanne, vai para a Suíça e vai ter que ser discutido no tribunal suíço. Todo mundo já está, no mundo do futebol, pelo menos, todo mundo já está acostumado com isso. Que vai para o CAS, vai se aplicar o regulamento do CAS, legislação suíça, que é a PILS, P-I-L-S, que é Private International Law, e aí o finalzinho é uma piada que... Enfim, eu vou falar porque eu cometi esse erro na minha dissertação. O acrônimo é PILA, P-I-L-A, Private International Law Act. Só que PILA em Portugal é o órgão genital masculino. Então, quando eu coloquei isso na dissertação umas 400 vezes e fui lá para defender, o pessoal me olhou e falou, tem como você trocar, por gentileza? E aí tem o segundo acrônimo, que é o PILS. Mas, enfim, todos eles sabem que vai se aplicar esse regulamento. E todos eles sabem que se essa decisão do CAS for recorrida, ela vai ser recorrida para o Supremo Tribunal Suíço Federal. E se o atleta, como no caso da Pexten, a Cláudia Pexten, que é alemã, ela não concordou com a decisão do CAS, ela não concordou com a decisão do SFT e ela levou para o Tribunal Suíço, perdão, para o Tribunal Federal alemão, e perdeu também. Mas eles têm essa prerrogativa por conta do direito comunitário. Então, assim, a gente sabe qual lei vai ser aplicada, mas a gente não sabe como é que vai ser a forma de abordagem do advogado do outro lado. Então, assim, quando você lida com direito internacional em esporte, é diferente de você lidar em contratos comerciais, que você tem duas regulamentos, você tem que pegar um tratado internacional, onde os dois são signatários, e aí tem toda aquela coisa do direito internacional privado, direito internacional público, DIPRI, enfim. No esporte, não entra muito nessa coisa de, se aplica a lei da Suíça ou se aplica a lei da Itália. A gente sabe que vai ser da Suíça. Mas, cara, eu entro num procedimento, tem um advogado inglês do outro lado, eu me tremo. Eu rezo para não ter testemunha. Ou então, se tiver um advogado brasileiro do outro lado, eu me tremo, porque aquele cara vai dar um jeito de sacanear o procedimento, que eu sei que eu faria isso. Assim, não sacanearia o procedimento, mas faria aquele migué, vamos cancelar essa audiência, fazer uma coisa, enfim. Tudo depende do choque cultural. E também tem, por exemplo, você ser o brasileiro e tem um alemão do outro lado que é hiper formal. E qualquer coisa ali faz uma piada, o cara não gosta, você cria uma antipatia. Então, conhecer a cultura de quem você está contra, ou de quem você vai litigar junto, ou do próprio árbitro, é muito importante, entendeu? É mais importante, naquele momento da audiência, pelo menos, e não no procedimento como um todo, você saber quem são as pessoas que vão estar do outro lado. Então, o importante seria, você está na demanda lá, defendendo seu cliente contra um clube da Itália. Quem são os advogados? Quem vai ser o árbitro? Quem vai ser o tribunal arbitral? Vai ser no DRC? Qual vai ser o árbitro membro do DRC que vai julgar? Então, esse choque cultural acho que é muito mais importante. E, claro, estamos aqui falando, como você mesmo disse, um público de estudantes. Eu não posso exigir que o estudante agora saiba qual é a legislação italiana que vai ser aplicada se algum dia ele for na Câmara Arbitral do Campeonato Italiano. Tem como. Mas ele, pelo menos, começar a se adequar que a forma com que nós aprendemos o direito talvez possa não ser a melhor forma de se aplicar o direito quando a gente entra num procedimento internacional. Consegui te responder mais ou menos a minha preocupação, porque eu sempre me deparei com isso. Eu sempre estudei muito direito comunitário. Então, eu entro confiante de que eu conheço a lei. Eu sei o que eu estou falando. Só que eu volto nesse exemplo do inglês, cara, porque se eu pego um cara que faz cross-examination do jeito que eles fazem nos filmes, Deus é brasileiro. Resta rezar. Perfeitamente, Pedro. Para mim ficou super esclarecido. Era uma curiosidade que eu tinha mesmo, justamente por essa questão de na faculdade a gente ser ensinado nas questões de onde é a competência da lei, na questão de estudo com direito público e direito privado, como você vai vendo, como você bem disse, né? Mas quando a gente parte para o estudo do direito esportivo, as coisas não funcionam tão preto no branco assim. Não tô preto no branco, porque em direito privado e direito público não é tão preto no branco também, né? Eu posso falar uma coisa também, cara. Tive um caso que eu estudei, até para usar na dissertação de mestrado, que eventualmente a minha sugestão foi entrar na justiça ucraniana. Bicho, contrata um advogado na Ucrânia. Não tenta estudar o direito ucraniano, você não vai saber. Não tem como.
eu tive que usar o Google Tradutor 10 vezes para tentar entender um parágrafo. Então, assim, o estudo do direito internacional privado nesses casos é melhor você tentar contratar. Maravilha, Pedro. Pessoal, acho que a gente já estendeu bastantes assuntos aqui, né? Acho que a gente pode encerrar por hoje. Agradecer demais ao Pedro pela participação. Pedro, olha, de verdade, para mim foi uma aula aqui. O nosso pressuposto é realmente abrir essa discussão para o pessoal que está assistindo a gente, para quem tem um pouquinho menos de experiência que a gente aqui no direito esportivo, mas para mim, eu fiquei boquiaberto algumas horas, até esqueci que estava gravando um programa, porque aprendi demais aqui, Pedro. Muito obrigado, de verdade. Legal. E é isso, pessoal. O Lei em Campos fica por hoje por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma discussão aberta para o mundo acadêmico de direito esportivo. E por hoje é só. Obrigadão, viu, gente? Tchau, tchau.